pessoal, aqui é do podcast A Mente por Dentro e hoje a gente vai estar falando sobre determinismo biológico, determinismo geográfico e o desenvolvimento do conceito de cultura. Nosso objetivo aqui no podcast é falar um pouco sobre o desenvolvimento da cultura organizacional no segmento industrial de Macaé. E aqui a gente vai estar apresentando nossos companheiros. Fala aí, Juan. Boa noite a todos, a quem está em casa. Meu nome é Juan, estou no 8º período de administração aqui na FEMAIS. Trabalho no segmento de óleo e gás aí há mais de 10 anos de atuação no mercado. Acho que dá para a gente trazer um pouco de experiência aí onshore e offshore também para esse bate-papo. Isso aí. Boa noite, pessoal. Aqui é o Ademir Marcondes. Eu também atuo no segmento óleo e gás já há uns 10 para 11 anos. E quero aqui trazer também uma experiência legal para o pessoal, ainda mais nessa parte de cultura, que envolve empresas e gente de diferente canto aí do nosso país. Então, a gente quer trazer um pouco dessa parte aí legal. Boa noite, eu sou Yasmin, estou no 3º período de administração. Já trabalhei no ramo offshore, trabalhei na parte de tripulação da RH e espero estar contribuindo aí com um pouquinho dos que seriam os bastidores, dessa parte de embarcação, enfim. E eu sou o Pedro Henrique, eu trabalho com e-commerce, posso trazer um pouco mais desse conhecimento de diversos cantos do Brasil. Então vamos lá. E a pergunta é a seguinte, aquela pergunta... Eu gosto de causar polêmica. Que deu muito bafafá numa aula da gente aí, que é aquela... Qual que é o certo aí? Já avisei que vai dar merda isso. Determinismo biológico ou geográfico? Então, a gente teve uma dinâmica bem interessante na aula de psicologia, fundamentos de psicologia, que a gente conseguiu debater. Essa aula foi dividida em 2 grupos e foi um debate de um lado da turma com o determinismo biológico para defender os pontos e atacar os geográficos. Eu vou te destruir! Eu vou acabar com a sua vida! Eu quero te ver em pedaços! Do outro lado. E acabou que nós todos acabamos ficando no mesmo grupo, Foi. o que trouxe esse questionamento pra gente, E aí? E foi um negócio bem difícil defender o nosso lado, que foi o biológico, Eu acho que pro geográfico é bem mais fácil, por conta da cultura, Sim. Que a professora, no caso, falou para não levar muito por esse canto da cultura, que ia ser um pouco mais pro final da matéria, mas eles acabaram usando esse lado de cultura, que acabou dando uma vantagem para eles. Acaba sendo um pouco complicado você não trazer a cultura ao falar de um assunto desse, Então, você quer defender um ponto, quer defender, é biológico, é geográfico, mas sem trazer a cultura ali do local, você... Eu acho que para o pessoal de casa é interessante a gente trazer o que é cada conceito, Primeiramente, o conceito do determinismo biológico, a gente trata das características físicas da pessoa, das características estruturais, digamos assim. A gente usou até alguns exemplos de pessoas de origem oriental, de pessoas de origem de matriz africana, que trazem algumas culturas físicas diferentes para adaptações nas mais diversas regiões. Já o determinismo geográfico, ele lida mais com a região, principalmente com o clima, por exemplo. Então, como que a questão da temperatura influencia de maneira positiva ou negativa nos indivíduos, Então, é como se o ambiente estivesse influenciando o nosso corpo, Exatamente. Ou nossas ações, nosso caráter, tomada de decisão, essas coisas que acaba ligando a cultura aí do local, Entendi. Naquilo que a gente for... A gente estava até conversando antes, nosso debate aqui antes, falando sobre algumas experiências que cada um viveu. A gente pode trazer um pouco das experiências. Eu, particularmente, posso falar em gestão de e-commerce, que eu convivo e falo todo dia com pessoas de diversos cantos do Brasil e a gente pode ver diferenças, sim, geográficas, e também da cultura. É mesmo? A gente tem outros exemplos aí, do Ademir e do Juan. O determinismo geográfico é mais fácil de identificar, A gente acaba, por exemplo, hoje a gente vive num país que tem multicultural. O Brasil é riquíssimo em culturas. Eu sou rica!
das mais diversas, e isso a gente está falando num país que é do tamanho de um continente. É maior do que a Europa, então a gente tem vários povos, várias culturas, vários trejeitos específicos para cada região. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no Sul, né, fazer alguns embarques offshore no Sul, e o atendimento lá, a questão de a cultura lá é uma cultura quase que europeia, quase que o conceito europeu, né, bem desenvolvido, é uma questão bem estruturada, é uma região muito rica, né, tanto da parte de conhecimento quanto da parte de oportunidade. Em outro patamar. E a cultura lá é bem diferente da cultura daqui, né, da cultura do Sudeste, digamos assim, que é muito diferente da cultura do Norte e do Nordeste também, que eu já tive a oportunidade de embarcar por lá. Sim, isso é visível. Eu também já fui para o Sul algumas vezes e vi muitas coisas diferentes que eu nunca vi aqui. Por exemplo, a gente parar para atravessar. É só pisar e os caras já param. Sim. O trânsito já para. Isso eu achei impressionante. Aqui é quase... Você é atropelado, né? Complicado. A gente estava até conversando, né? Eu, particularmente, trabalho numa empresa francesa, né? E a gente tem que lidar com francês e tudo mais. E aí você vê que a cultura deles é aquilo ali. Ele foca no trabalho, nos procedimentos e tudo mais. Não tem aquela interação que a gente brasileiro costuma ter entre si, né? Ou com outras pessoas. Você chega de amigo, ô amigo, beleza, tudo bem? Até no cumprimento, né? Sim, e sim. aí você percebe, e aí voltando, né, não só para os franceses, o pessoal do Sul também ele é mais acometido assim. Sim. Ele é mais contido, né, mais centrado naquilo ali, todo, como posso dizer, pomposo, né, vamos dizer certinho. E a gente que é aqui do Rio de Janeiro, carioca e tudo mais, é todo amigável, né, cheio de gíria e tudo mais. A gente pode ver diversidade até mesmo na mesma região, né? Se a gente pegar a região sudeste aqui, a gente tem 4 estados. A gente tem Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. A cultura do mineiro ele é muito diferente da cultura do carioca. Primeiro nos trejeitos, no linguajar. Qual é, mano? Carioca, qual é, mano? No gosto culinário, a gente tem uma riqueza muito grande da parte histórica culinária ali do interior de Minas. É uma filosofia diferente. E até na hora de trabalhar mesmo, por exemplo, eu trabalho offshore, então eu tenho que me adaptar a mais diversas culturas, a mais diversas pessoas vindo de regiões diferentes. E você acaba sendo obrigado a se adaptar Sim, mesmo. sim. Porque senão você vai fazer o quê, né? Pede pra sair! Pede pra sair! Não tem como fazer. E aí a cultura que me chama muito a atenção é a cultura de Minas, porque lá é um outro estilo de trabalho, um outro jeito de trabalhar. É uma pegada muito mais forte, às vezes, no trabalho, entendeu? São Paulo, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo só, mas dá pra ver que é tudo muito rápido, tudo muito corrido. O Rio, a gente já tem aquela malandragem, entre muitas aspas. É mal visto, né? Acaba sendo mal visto. Acaba sendo mal visto literalmente nisso. Então, tipo assim, na mesma região, a gente tem literalmente as mesmas condições meteorológicas, geográficas, a gente tem diversidade cultural. Cultural, exatamente. Então, entra aquela questão do determinismo geográfico, porque aí a gente pega literalmente aquela questão. São pessoas da mesma região, com os mesmos climas, digamos assim, clima temperado, e com culturas diferentes, com jeitos diferentes, né? Positivo. E a minha sensacional também quando a gente pode ver, né, cara, que em Macaé a gente é um centro de várias culturas, não é? Todo tipo de pessoa, né? Pois é, muito doido isso. Ainda mais quando as empresas são maiores, né? Então, às vezes, você pega multinacional e você vai ter uma pessoa do Rio, você vai ter uma pessoa da Bahia, você vai ter uma pessoa de cada canto do país. E tu tem que saber lidar com como a pessoa tá acostumada, né? Então, você vê barreiras até mesmo do idioma. A pessoa, às vezes, vai mandar um e-mail, manda um e-mail mais informal e você fica assim... Ué? Não, né? Fica um pouco complicado de entender. Eu já vi algumas situações em que a gente tinha que entrar em contato com a pessoa que estava para embarcar e, assim, era difícil ter o contato, porque tem área que acaba sendo mais carente e são questões que tipo uma documentação importante que se o cara não tiver, ele não embarca, ele não entra dentro do barco.
E como que você lida com isso? Né? Tipo, é uma situação um pouco complicada. E às vezes eu acho também que falta muito da empresa de saber lidar com isso. Porque tem gente que tá nem aí. Tipo assim, você se vira. Ter um procedimento, né, alguma coisa para fazer você... esse elo de culturas, né? Sim, para você saber gerenciar, né, fazer a gestão ali de várias pessoas de lugares diferentes. É justamente o que ela está falando, né? A questão do e-mail lá no Sul, por exemplo, a gente recebe e-mail às vezes e a pessoa bota, tu precisa fazer isso aqui. Aí, às vezes, aqui você acha que isso pode ser um insulto. Pô, o cara tá mandando em mim, o que é isso? E da mesma forma, eu chego lá e falo, ei, tudo bem, beleza? Aí eu falo, pô, o cara do Rio não gosta de trabalhar, né? Gosta de ficar de conversa e tal. Né? Então, é basicamente uma outra característica também é a linguagem, né? Sim, Ouvir o sotaque de outra pessoa, ouvir como a outra pessoa fala, às vezes parece... É tipo assim... Chega a ser desproporcional. Você ouvir literalmente um carioca, um paulista, um mineiro e um baiano, digamos assim, ou uma pessoa lá do... Eu tive a oportunidade agora, no último mês, de embarcar no Iapoque, que é a última cidade ao norte do país. Então, é uma cultura completamente diferente, porque é uma cidade, Macapá ali, aquela região ao norte, uma cidade muito carente de informação, de conteúdo, no sentido... educacional, né? Uma região muito necessitada de educação mesmo, de desenvolvimento. A maioria da parte de renda lá é parte agrícola, agrária, artesanal. É bem perceptível que alguns lugares do Brasil são positivos, sim, algumas questões. Vivem disso, né, do turismo e tudo mais. Sim. E aí a gente começa a analisar justamente essa questão, né, de o quão a nossa maneira de falar acaba interagindo ou afetando nessas regiões. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá e eles falaram que tem muita coisa que eles trazem do Rio, culturalmente falando, por causa de jornal, de noticiário. Então, eles trazem algumas coisas da nossa cultura carioca. Você está falando do pessoal deles mesmo? Sim. Né, tem algumas... tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá e eles comentam da nossa cultura como se fosse um pouco de referência, porque passa em novela, passa em jornal, passa nesses tipos de mídia e acaba sendo atrativo para eles a nossa cultura. Então, tem algumas coisas que eles não se espantaram quando eu falei, assim, algumas gírias, entre muitas aspas. Já tinha intimidade. Por causa das músicas e novelas, por exemplo. E é engraçado que Macaé, às vezes, tem um pouquinho disso, né? Porque se você for ver, tem gente do estado inteiro, de outros estados, e aí você vai mesclando. E a gente vai pegando trejeitos também dessas pessoas, né? Muito doido isso. Eu acho muito doido. Gíria, a gente vai te pegando tudo. A parte biológica, que é o que a gente teve um pouco de dificuldade, né, na apresentação lá da sala. Tanto para defender lá, né? quanto para falar aqui também. Eu acho que é a parte mais difícil de defender mesmo, um lado que a gente acredite que a biologia do nosso corpo que nos define, ponto final, que não tem nada... É diferente, né? Porque a gente pode sofrer uma série de preconceitos com as palavras separadas, né? Um conceito anterior. Com a questão do... Por exemplo, se a gente pega uma pessoa da Ásia, do Oriente Médio ali, e traz para cá, ela vai ter uma adaptação muito mais crítica por causa de mudança de temperatura. Ou se você pega uma pessoa do Canadá ou dos países nórdicos e traz para o Brasil, que é uma região tropical, você literalmente vai ter dificuldade biológica. Sim. Isso aí é constatado. A gente consegue provar isso. Ao mesmo tempo, também dá aquela questão de um preconceito mesmo cultural. Positivo, Eu ia entrar nesse ponto também, por conta da, não só, né, a adaptabilidade de parte geográfica ou biológica, mas a questão também de preconceito de nós mesmos para com essas pessoas, né, dos nativos, vamos dizer assim, né, e receber pessoas de fora, você já tem uma visão diferente às vezes, e aí a gente busca, né, nesse podcast também, como objetivo, tentar entender esse ponto, né, e melhorar a questão de gestão das empresas ou do nosso trabalho, né, para lidar com todos os tipos de povos. Então a gente busca, né, tentar uma alternativa, traçar uma alternativa,
procedimento, vamos dizer assim, para lidar com essas pessoas e não ofender ninguém, porque às vezes involuntariamente pode acontecer, é natural, por conta da nossa cultura aqui, do nosso modo de viver, você ofender uma pessoa que vem de fora, que tem uma cultura diferente, ou de fora, não de fora do Brasil, até dentro do Brasil mesmo, mas de outro estado, né? Sim. Então a gente toma muito cuidado com isso, né? E aí as empresas eu vejo que precisa melhorar muito nessa parte, tanto na orientação dos próprios colaboradores que trabalham, né, a gestão de RH, né, que trabalham no operacional ou administrativo que seja, quanto nos gestores, né, de contratos ou de setores, para lidar com os funcionários também, né, e fazer a integração de todos eles. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente precisa aprimorar, né, no nosso meio. Hoje em dia a gente ainda vê muito preconceito, tanto preconceito racismo, homofóbico, vários tipos, né? Então, realmente é complicado e a gente quer melhorar isso, né? Sim, eu acho a parte mais a geográfica mais fácil de defender e falar, porque acho que é muito mais claro, pelo menos para mim, ver uma pessoa que sai do Nordeste, por exemplo, novo, e se adaptar aqui, independente do que ela já viveu lá. Ela consegue tranquilamente se adaptar ao jeito daqui, de acordo com o tempo. E a biologia dela, lógico que ela vai carregar algumas coisas de lá, sim, mas eu acho que não é tão importante quanto o geográfico, os incentivos que ela vai exercer daqui para frente. O que vocês acham disso aí? A questão biológica ali, na verdade, é algo que você não... é imutável, né? Você não muda a sua biologia, você não muda a sua genética. Você se adapta. Sim. Você traz adaptações de acordo com a tua necessidade. O ser humano, milhares de anos, milhões de anos, né? Vem se adaptando de acordo com a necessidade. E evoluindo de acordo com a necessidade também, né? Até Darwin mesmo tem os estudos em relação ao desenvolvimento, evolução, em relação a isso. Então, eu acho que essa questão, eu concordo contigo que a questão geográfica é muito mais fácil de analisar e de debater. Mais, né? A parte cultural, basicamente... Levando principalmente para esse lado cultural. Sim. A parte cultural eu acho que é fundamental para você desenvolver qualquer pessoa num ambiente, numa civilização. Até mesmo porque se você pegar estudos antigamente, né, pegavam crianças e botavam em regiões diferentes, crianças nascidas com o mesmo DNA, da mesma família, com os mesmos traços biológicos, botavam em regiões diferentes e eles tinham adaptações diferentes. Então, tem esses dois pesos aí, né? Trazendo para o nosso dia, para a nossa realidade aqui do segmento do petróleo, da indústria de apoio à indústria do petróleo, que é a região que a gente trabalha, eu acho que, eu concordo com a Ademir, a gente tem muito que evoluir ainda, a gente tem muito que crescer e se adaptar, porque essa questão multicultural que a nossa cidade proporciona para a gente, que a nossa região proporciona para a gente, traz para a gente também muita responsabilidade em cuidar dessas questões. Eu acho que melhorou muito de um tempo para cá, né? Mas ainda assim tem muita coisa para melhorar. Como é que é a sua visão no RH, Yasmin? Você que esteve dentro do RH de uma empresa, de uma multinacional, como é a sua visão num processo seletivo ou numa adaptação em relação a culturas? E você chegou a comentar também, você teve chefe estrangeiro, né? Não, eu tinha uma pessoa que estava na minha base que ela era da Noruega. Então isso era um pouco complicado, justamente por essa questão de conceitos assim meio que pré-definidos, né? Então, eu mesma, por exemplo, no início eu corria dele, falava, meu Deus, o norueguês. Ele olha na minha cara e eu falava, vai embora, tchau. Eu já ficava nervosa. Mas dentro do RH, assim, acho que o que mais era complicado mesmo era a questão da comunicação. Porque eu lidava muito com a questão da Petrobras, né? Então, cadastro de funcionário, essas coisas. Então, essa questão de ter que entrar em contato com o funcionário, a questão da... Você está falando de comunicação em relação à língua?
Sim, também. Ou às vezes só do que eu já tinha comentado, né? Às vezes um ambiente mais precário. Então, um documento que a gente não conseguia ler, ou algo assim. Mas pra gente também puxava mais a questão internacional. Então, a gente recebia estrangeiro. Eu, uma vez, cheguei na empresa e levei um susto, porque tinha um cara das Filipinas e eu fiquei assim, agora? Né, assim, mas eu já fui pensando, putz, não vou entender nada que o cara vai falar, né, porque é da Ásia. E aí, como que... A gente sempre dá um jeito, né, com o tradutor ali. Mas eu me surpreendi, o cara, ele falava, assim, muito bem, sabe, o inglês dele, o sotaque, não tinha nada, era melhor do que o nosso, assim, né, tipo... Mas assim, da questão dentro da RH mesmo, era parte de comunicação, seja da linguagem, seja de documentação, da pessoa não responder, ou até mesmo áudio, gente. A pessoa mandava áudio no WhatsApp, assim, tranquilão, parecia que tava conversando com um amigo, sabe? Você ficava desesperado, perdido. Gente, meu Deus, meu querido, tem um prazo, você não vai trabalhar, ajuda a gente, sabe? E a pessoa, tipo assim, sabe, assim, meio que... Era mais nessa questão mesmo, porque eram pessoas do Brasil inteiro. Sim. E de fora, às vezes também, a gente tive que falar com um cara que ele era estrangeiro e era a mesma questão, tem que pegar documentação, isso e aquilo, aí já fica uma coisa um pouco mais complicada. É complicado mesmo. E ela trouxe um ponto interessante, né? A língua. Então, se comunicar com uma pessoa de outra... Usando o português, a gente já tem uma certa dificuldade de conversar com pessoas de outra região. Imagina conversar com uma língua que não é a nossa nativa, né? Acaba sendo mais crítico ainda. Estou lascadinho. Porque a gente usa o inglês, muitas vezes, como uma língua nacional, mundial. Mas o inglês que você fala aqui no Brasil é diferente do inglês que o americano fala, que o britânico fala, que o francês fala, que o filipino fala. Então, a gente tem a dificuldade até mesmo... nas coisas que tecnicamente seriam... É gestual agora. Tem que ser no gesto. Que seriam a base para o desenvolvimento, né? Positivo. Mas é isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí qual é o nosso objetivo, nossos temas aí. Não, tá de boa. Foi um bom papo, né? Foi. Eu acho que, na verdade, o que a gente veio trazer um pouco, tanto do determinismo biológico, geográfico, mas principalmente da parte da cultura, a parte da cultura, a parte do respeito, a parte do entender o outro, eu acho que é o mais crítico. Sim. Pelo menos na nossa análise aqui no podcast, foi intuito de trazer as nossas experiências vividas com a multicultura, a multicultura que a nossa região permite, né? E acho que a minha parte de conclusão seria essa. Eu queria ouvir vocês aí na parte de conclusão. Eu acho que é bem isso mesmo que você falou muito bem. É sensacional ver essa multicultura aqui em Macaé, né? O tanto que a gente pode aprender com isso também. Eu acho que é bem isso. Sim, eu também concordo com o que você falou e é exatamente isso, é a gente entender isso dentro daqui da região de Macaé, né, e tentar de alguma forma buscar melhorias para isso, sempre, né, um processo de melhoria contínua para desenvolver, né, a nossa tratativa com pessoas diferentes, de diversos lugares diferentes. Eu acho até interessante, assim, quando a gente tá mais aberto, da gente pegar um pouquinho da cultura alheia, até porque, assim, a gente tá no Brasil todo mundo, né? Então, sim, assim, aprender mais um pouco, né? Aprender aqui e ali, mesclar um pouco as coisas. A parte do procedimento é interessante para você padronizar algumas coisas, né? Apesar de relações interpessoais serem muito difíceis você padronizar, mas a partir do momento que você tem uma diretriz, né, e as empresas hoje em dia estão buscando essas diretrizes, é verdade mesmo. Com código de conduta, com código de ética, você inibe alguns tipos de ofensas e agressões às pessoas que não fazem parte da nossa... Acho que até serve como para fechar também, se vocês concordarem. Eu tive uma experiência com um gerente que saiu da empresa lá recentemente, mas ele sempre me orientava junto aos clientes, né? Cara, você tem diversos clientes de Petrobras, né, de vários cantos do país.
o que você faz? Você tem que ser político, você tem que conversar com ele, saber do que ele gosta, do qual time ele torce, se ele bebe um vinho, bebe uma cerveja e tal, para você conquistar ele e da mesma forma você trabalhar com ele e fazer uma boa relação, né, de cliente e fornecedor. Produzindo mais também. Produzindo mais trabalho e assim levando. E isso para todos os clientes, né? Não só clientes, né, mas amigos de trabalho também, que você convive. E assim, me ajudou bastante, eu achei bem interessante, porque claro que você não vai fazer de tudo, se doar lá para o cliente de forma errada, né? Tudo tem um limite. Mas é interessante essa forma de agir para você conquistar, né? Até porque não é seguir uma linha reta, né? Ter um roteiro do que você vai falar com as pessoas, Sim, mas exatamente. só de você comer pelas beiradas assim e meio que manipulando. Não manipulando, mas você ir, né, tipo, mudando um pouco. Moldando, se adequando. E já dá um norte muito grande, né? É assim. Então é isso, pessoal. É isso. É isso. A gente agradece vocês que ouviram, Obrigado. assistiram. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Eu aprendi muito com vocês mesmo. Agora falando cara a cara. Obrigado. Sério, Obrigado. obrigado pela experiência de vocês. Obrigado aí. É isso aí. Valeu. Valeu, Até gente. a próxima.